Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. Internet fibra óptica para sua casa ou empresa. Planos de 75 a 300 mega. Confira. Ativa Telecom em Querência e Ribeirão Cascaleira. Telefone 3529-1800. Ativa Telecom. E agora conversamos com o Gilmar Ventes, presidente do Sindicato Rural de Querência. Vai falar conosco sobre... Bom, dois assuntos. Vamos falar sobre o clima, para essa semana. Clima aí onde as temperaturas devem cair no Brasil e chegando aqui, inclusive, na região centro-oeste. E também vamos falar primeiramente sobre a colheita do milho safrinha aqui em Querência. Concluído? Por hora não, boa tarde. A grande maioria dos produtores sim concluíram a sua colheita. Nós temos ainda fazendas maiores que demandam até, eu acredito que vão entrar dentro da primeira até da segunda semana de agosto para concluir. Mas na maioria, os produtores, todos eles concluíram. O resultado dela foi, na média, a gente não tem isso fixo ainda, firmado, mas entre 30% e 35% de quebra em relação à safra do ano anterior. Quer dizer, então é um volume bastante grande. Alguns produtores, os que não venderam a sua produção, que não fizeram contratos a preços, por exemplo, tinha preços a 30, 35, a 40, 50, e não venderam agora recentemente, março, abril, quando os níveis já estavam em 60, 70, né, e estão nesses níveis de preço até hoje, mesmo tendo uma quebra de safra, ainda é uma safra que foi viável. A gente tem que agradecer que isso ainda foi possível. Se não fosse isso, realmente você tem 30, 35, 25 para uns, a quebra é grande, né? Algumas pessoas praticamente não, tem fazenda que praticamente colheu o que colheu no passado, poucas, mas tivemos, né? Se esse mesmo produtor deixou de vender o milho a barato e para vender agora, é óbvio, foi uma boa safra para ele. Mas é assim mesmo, né? As safras elas se comportam diferente de um ano para com o outro. Nós tivemos atraso no plantio da soja, que por consequência disso atrasamos o cultivo do milho. O plantio do milho, entramos março adentro em algumas áreas e mês de abril, para a grande maioria, e até mês de março, em muitas fazendas não choveu. Então, é óbvio que nós íamos ter uma quebra, infelizmente é assim. E agora partir para a próxima, né? Torcer para que o próximo ano a gente consiga de novo instalar a cultura numa época mais adequada. Sabemos que o custo de produção subiu, né? Para quem não fez no passado, meio ano atrás já, as compras de insumos, tanto de defensivo, quanto de semente, quanto de adubo, a safra vai encarecer. Então, lá na frente vai voltar a uns níveis normais de faturamento ou de liquidez no final da safra, mas entre tudo ainda foi um ano razoável, podemos reconhecer dessa forma. Sei que alguns sofreram mais, às vezes nem lucro tiveram, mas de uma forma geral foi um ano até satisfatório, apesar de que sabemos que o Paraná teve quebra, esses preços devem de se manter estáveis, né? Bom, já falando sobre quebra da safra e entrando no assunto do clima, sabemos que nesta semana o IMET enviou uma nota mostrando uma certa baixa nas temperaturas, a frente fria mais agressiva do que a que nós tivemos alguns dias atrás, 2, 3 semanas atrás, e isso em Querência pode não afetar tanto a questão da agricultura devido já ter colhido a boa parte da safrinha, né? Na verdade, Querência não tem cultura hoje instalada que o frio possa chegar aqui com intensidade e prejudicar. Por exemplo, nós temos, a nível de campo hoje, que demanda de umidade e chuva, é feijão no pivô, que eu acredito que não chegue para cá, né? Mas nós sabemos que tem feijão no estado do Paraná, feijão no estado de São Paulo, no sul de Minas, no Goiás, Mato Grosso do Sul. Pela propaganda e pelo anúncio, que realmente será uma das maiores ondas polares, né, frente frias que virão para o Brasil há mais de 50 anos, quer dizer, então pode ser que, por exemplo, em Campo Verde, em primavera, onde é que nós temos algodão safrinha, milho para semente, né, nessas áreas de pivô, no estado do Goiás tem, no estado de Minas tem, essas áreas podem ser afetadas sim, isso aí a gente vai ver na semana que vem, o noticiário, naquela frente fria de poucas semanas atrás, já tivemos gelo no Mato Grosso, quer dizer, em Jaciara deu geada em área de algodão, não afetou muito, mas deu. Se tu vai olhar no sudoeste goiano, afetou áreas de milho, né? Paraná praticamente dizimou as poucas áreas de milho que ainda estavam verdes. E se na verdade nós tivermos alguma região no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que ainda possa ter algum milho que poderia ser salvo, né, por não ter frio com essa aí, eu acho que, infelizmente, né, esses produtores que ainda têm essa cultura instalada, que demanda umidade, ela infelizmente eu acho que vai dar prejuízo. Então,
Tem pessoas que já circularam nesse traçado, por exemplo, passando no Mato Grosso do Sul, em nenhum lugar quase se encontra mais milho verde em fase de... Ou ele está seco por estar maduro, ou foi queimado já pela geada de poucas semanas atrás. Então, mas vai vir a reforçar. Para você sabe também, com certeza acompanhou, nós tivemos relatos de geadas fortes nas áreas de cana, que também prejudica, nas áreas de café, de Minas, e mais essa onda fria, óbvio, que lá na frente, o ano que vem, no próximo ano, floradas de laranja em São Paulo, que estão por começar em agosto, agora com o frio desse também, quer dizer, realmente tem dano para a agricultura quando o clima não é dentro de uma normalidade, e essa onda fria vai ser fora de uma normalidade. No Rio Grande do Sul, no Paraná, nós temos cultura de trigo instalada, mas não em fase de que ele possa prejudicar. Né? Por exemplo, o trigo, para ele realmente ser prejudicado por um frio excessivo, é quando tiver já, para quem no termo quando estiver embuchando, quando realmente estiver próximo de soltar a panícula, né, do cacho. Então, não está nessa fase ainda, nem no Paraná, nem no Rio Grande do Sul. Então, esse frio de agora não vai fazer isso. Agora, temos agosto ainda, temos setembro ainda, que poderão trazer essas friagens. Então, infelizmente, a seca quando acontece, o frio excessivo quando acontece, prejudica. Parece que agora esse ano não está salvando quase nenhuma cultura de inverno, ou aquelas culturas que são às vezes instaladas, que pode ser que, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais você tem milho verde, lá você tem feijão, lá você tem cana, lá você tem café, lá você tem várias culturas. E inclusive nessa época. Então, se lá o frio for intenso, é óbvio, o prejuízo vai estar aí. E nós vamos sentir isso ao longo desse ano, ao preço pago aos produtos, né, da cesta básica, inclusive o feijão está ali, a batata está ali, o tomate está ali. Então, são coisas que a gente vai sentir, infelizmente, o reflexo disso daqui para o final do ano, se realmente essa onda fria vier com essa intensidade que ela está sendo anunciada. Gilmar, agora para a gente finalizar, sabemos que o Sindicato Rural, né, tomou algumas medidas em relação à proliferação do coronavírus, não está tendo mais, até o momento, os cafés da manhã, às quartas-feiras. Tem alguma previsão para esse evento retornar? Olha, Mariana, nós temos até uma reunião marcada com a diretoria hoje à noite, 19h30, segunda-feira, para falarmos sobre esse assunto, porque não é uma decisão isolada minha, vai ter ou não vai ter. Se a maioria achar que isso é possível, tem muitas reuniões já acontecendo em vários segmentos, nós temos uma boa parte já da vacinação já avançada, então é óbvio que os cuidados a gente não tem, nem todo mundo toma os devidos cuidados, e infelizmente ainda tem. Né? Nós temos internações, nós temos óbitos em função disso, então sempre tem um receio. Quando você estimula as reuniões, quando você estimula esse tipo de coisa, você tem uma certa responsabilidade. Mas se a maioria decidir que vamos começar, né, de repente que seja no mês que vem, se não for essa semana, que seja a próxima semana, a tendência sim. Né? Enquanto que a vacina vai avançando, a gente pode começar a liberar algum tipo de... A prefeitura mesmo já fez isso, já não tem nenhum decreto restringindo muita coisa, nós já temos... festas marcadas, nós já tivemos casamentos, nós já tivemos batismos, nós temos casamentos marcados. Então, assim, quer dizer, já está devagarzinho voltando a uma normalidade. Quem não se sentir seguro, ele que não vá, não tem essa liberdade de não participar. E sabemos também que tem pessoas que exageram, né, no desleixo, ou são muito descuidadas quanto a esse assunto. O sindicato sempre foi parceiro e foi uma entidade que seguiu à risca aquilo que foi determinado pelo poder público quando... Se não pode realizar, não faça, nós não estamos fazendo. Mas o café da manhã deve sim voltar na próxima semana, ou que seja daqui a 15 dias, né? Porque a vacinação está avançando a passos largos, dá para falar assim, então na faixa dos 40 anos para menos. Muita gente já fez a segunda dose, alguns fizeram aquela dose única, então tomara a Deus que realmente essa pandemia ela enfraqueça a sua ação e a vida possa voltar a uma normalidade. Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos. 5 anos em Querência. Qualidade em elétrica e hidráulica para a sua construção. Vai na Evolução. 3529-2715. Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos.